Meus irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a consideração do nosso diácono, também do nosso pastor Benítez, pela consideração e confiança, a Sérgio, pela consideração de nos ter convidado para estar aqui nessa noite. Lemos um texto bíblico da Palavra de Deus, no livro de João, capítulo de número 3, do 1 ao 6. A epígrafe diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Meus amados irmãos, a Bíblia nos mostra que Jesus ele já havia iniciado o seu ministério. E ele reúne para si os primeiros discípulos, ao qual põe o nome de apóstolos, que quer dizer propagadores. Homens que estivessem com ele a fim de sucederem o seu legado sobre a face da terra. Homens que pudessem aprender a pedagogia que ele veio trazer, algo celestial, não terrestre, e pudessem ficar nos seus corações a inteligência divina que Deus queria estabelecer para redimir a história da humanidade. Aleluia! E formar um novo ser humano que estivesse apto para exercer os domínios da fé. E Jesus agora, ele, diante do seu ministério, ele suscitou vários admiradores. Até aqueles que aparentemente odiavam a Jesus, Benítez, o admiravam. Admiravam a Jesus, mas com amor, a glória dos homens, não queriam abandonar tudo para ter uma glória futura lá no céu. Aleluia! Porque para seguir a Jesus, meu diácono, tem que perder. É perder no hoje para ganhar no amanhã. É perder no físico para ganhar no espiritual. Porque a lei da cruz e da renúncia é a lei da perca. É perder as coisas terrestres para ganhar a maior, que é a celestial. E um desses admiradores era justamente Nicodemos, um príncipe judaico, um homem eminente, irmão Carlos, na cúpula judaica, um doutor na lei, um fariseu. Os fariseus eram membros de uma antiga seita judaica que observavam rigorosamente a lei mosaica. Mosaica se refere-se a Moisés, a Torá de Moshe, a lei de Moisés, estabelecida no Pentateuco, a lei de Moisés que vai de Gênesis a Deuteronômio. Ali está a base de toda a legalidade judaica que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Aleluia! E ele chega para Jesus e diz: olha, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém fazes o que tu fazes se Deus não for contigo. Diante do elogio, Jesus ele diz: olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ele fica complexo com isso. Pode alguém novamente voltar ao ventre da sua mãe? Porque ele disse isso com Jesus, porque ele sabia do poder de Jesus. Ele sabia do que Jesus podia fazer. Mas Jesus falou isso de maneira figurada, metafórica. Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Água, contexto físico; Espírito, contexto espiritual. Porque para ser crente de verdade, tem que ter base espiritual e física. Tem que ser crente de fora para dentro e de dentro para fora. Não tem que ser crente apenas na igreja. É dentro da igreja e principalmente fora. Porque é ali que está a base em si do teu verdadeiro caráter cristão. Glória a Deus. Aleluia. Porque o testemunho do crente, Benítez, é muita coisa. O que o crente faz fora da igreja é relevante para a salvação de muitos. Por quê? Porque muitas vezes a palavra não resolve, mas o teu testemunho vai resolver. Aleluia! O teu jeito, a tua forma de agir mostrando Deus na tua vida. Aleluia! Glória a Jesus. E Jesus continua a sua teologia. Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Olhe, isso aqui, Jesus disse que para nada serve. Não confie na sua carne, ela é inconfiável.
Faça aquilo que o seu espírito diz, porque a carne para nada serve. A carne aqui é o contexto figurado para mostrar a atuação maligna no corpo humano a partir da natureza do pecado. Os pensamentos que vêm da mente, da onde parte todo o mau comportamento humano. Não confie na sua carne, não abra brechas para ela, mas Deus está dizendo: nasça através do Espírito, porque quando você nasce no Espírito, você não pensa o que você quer, você não fala o que você quer, e você não faz o que você quer. Glória a Deus, O que é nascido pelo Espírito, ele mata o seu ego, ele vive mais pelo que é de cima do que pelo que é de baixo. E quando ele é vivenciado, regido pelo Espírito, não há seta maligna que consiga derrubar o chamado de Deus naqueles que são nascidos pelo Espírito. O diabo pode até tentar, pode até cirandar, rapaz, sobre a tua vida, mas aquele que é nascido pelo Espírito, Deus toma a frente das suas batalhas. glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nascer do Espírito é ter blindagem celestial. É Deus contigo, tu pisando aonde tu chegar. É Deus selando a tua história aonde tu chegar. Mas ali é o domínio das trevas. É onde Deus te quer mesmo, para te usar, para quebrar o protocolo e o arco do forte. Oh, glória. Grande general de guerra. Não te preocupa se ele está te levando, te incitando para caminhos que parecem ser tortuosos, para caminhos espinhosos. Se preocupa não, que isso é um agir de Deus na tua história, é no teu chamado, porque Deus quer te usar para colocar vida no deserto. E ele continua a sua teologia: o Espírito sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe da onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero me ater na questão da característica do vento que diz: não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que nasce por Deus, Benítez. Porque quando o diabo pensa que te encontra no norte, Deus te coloca no sul. Quando o diabo pensa que te pega no leste, Deus te coloca no oeste. Mas aquele que é nascido do Espírito não é surpreendido por Deus, mas ele surpreende o diabo. Aquele que é nascido do Espírito, o diabo não consegue discernir os mistérios de Deus na sua história. Aquele que é nascido do Espírito, o diabo não consegue interpretar os seus segredos com Deus. Aleluia, glória. Aleluia, Jesus. O vento sopra onde quer. Aleluia. Ele tem autodomínio, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido com o Espírito. A gente sente a presença do vento, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Porque crente que é crente, ele não deixa audível aquilo que o inimigo quer diante dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Nicodemos, irmão Carlos, não estava entendendo nada, porque ali era 2 mestres, mas o principal era o que era de cima, era o celestial, que trazia a metafísica de Deus para a terra. Como é que tu é mestre em Israel, Jesus indaga, e não conhece esse mistério? Porque Nicodemos só pensava na terra, e quem pensa na terra passa como tudo na terra. Mas aquele que é nascido do Espírito, a sua história é sólida diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós dizemos o que sabemos, mas vocês testificam do que não sabem. Aí Jesus continua a sua teologia aprofundando, dizendo: se vos falei de coisas terrestres e não crestes,
como crereis se falar das coisas celestiais? E ele diz, para fundamentar isso, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que alguém como ele nunca subiu ao céu. Só ele, como Deus, tem o poder de subir e descer e ter essa autoridade fixa sobre o céu e a terra, porque essa é a lei de Cristo. Ele estava no céu, mas desceu para a terra, mas ao mesmo tempo ele também está lá no céu, porque ele tem onipresença. Do mesmo jeito que o Pai é, ele choca os seus discípulos no capítulo 10 e versículo 30 de João. Vem cá, eu tenho um mistério para falar com vocês. Eu e o Pai somos um. Do jeito que ele é, eu sou. Do jeito que ele faz, eu faço. O poder dele é o meu também. As estrelas que ele colocou no céu, eu também tenho o poder de colocar. Ele contou as estrelas e chama cada uma pelo nome. Eu tenho essa mesma autoridade. Da mesma forma que o Pai vivifica, eu também vivifico. Lázaro estava há 4 dias morto. Não existia nenhuma possibilidade de vida mais. O corpo já estava fragmentado. Mas Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. E instantaneamente a alma e o espírito que estava no seio de Abraão voltou novamente para o corpo. E o corpo que estava fragilizado, em decomposição, se reergueu de novo. Aleluia! Glória a Deus. Diga aí para o seu irmão sem nenhuma clichê: do jeito que Deus é, Do jeito que Deus é, Jesus também faz. Jesus também faz. Aleluia, Jesus. E ele Aleluia. diz que ele agiu como filho do homem, porque as suas duas naturezas se completam. Aleluia. Do jeito que ele é Deus como homem, ele é Deus em si próprio na sua divindade. Jesus foi tão perfeito como homem, que até a sua própria natureza humana identifica que ele não é igual ao homem. Ele é de maneira sobrenatural, distinto de qualquer espécie humana que já pisou sobre a face da terra. Glória a Deus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Aí a gente vai lá para Números. Deus tirou o povo de Israel do deserto, mas era um povo de dura cerviz. Viu tanto, mas cria pouco. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eles vão agora, saem de Israel e vão para os arredores do Mar Vermelho, saem da montanha de Or, para o campo de Edom. E faltou água e faltou pão. Eles vão até Moisés murmurar. Só que eles tocaram no ungido, eles não tocaram em qualquer homem. Aleluia. Quantos estão doentes porque tocam aonde não deve? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É muito bom te julgar. Vai viver a tua história. As noites frias, as noites sem sono, as angústias na tua alma, as percas. Se você não conhece, também não toque. Glória. Aleluia. E Deus instantaneamente, Rodrigo, mandou serpentes peçonhentas. E começou a picar o povo e a morrer a muitos por causa disso. E agora o povo foi até Moisés, porque tem gente que só se lembra de Deus na dor. Aí Deus disse a Moisés: levanta uma serpente de metal. E todo aquele que olhar para a serpente de metal vai ser curado da sua peçonha. E Moisés levantou. E Jesus diz aqui: assim como Moisés levantou a serpente, ele não se compara à serpente, mas a ação de ser levantada. Aleluia. Glória a Deus. Porque a serpente é símbolo do diabo.
Mas o fato dela ser levantada aponta para a cruz. Jesus sendo levantado na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Quem olhar para essa serpente vai ser sanada da sua dor. Assim Jesus traduz de forma metafórica a sua situação no Gólgota. Eu fui levantado como essa serpente. Quem olhar para mim também é curado. Mas tem um grande mistério Aleluia. aqui. Porque a serpente, como eu falei, é símbolo do diabo. E o que foi que Jesus fez lá no Gólgota? Pegou, se fez pecado para combater o pecado, para nos tirar do pecado. Aleluia! Deus. Glória a Deus. Porque o que é a morte? Consequência do pecado. E madeiro na conjuntura judaica é símbolo de maldição. Aí ele morrendo se amaldiçoou. Eita, que sofrimento. Ainda pegou a carga física e espiritual da humanidade sobre ele. Será que ele te ama? Ele fez até aí para te ver aqui hoje à noite. Glória a Deus! Glória! E quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, o veneno do pecado que estava dentro de nós foi dissipado. Porque quando Jesus quer, a serpente é morta pelo seu próprio veneno. Aleluia. Aleluia! E todos que estão aqui nessa noite foram curadas, receberam um antídoto dessa serpente. O veneno dessa serpente pode se andar aí pelo mundo, mas agora você tem um antídoto. Agora você está blindado por Deus. Agora você tem blindagem espiritual para que essa serpente não possa tocar mais sobre a tua vida. Grande Deus. Glória a Deus. O diabo pode tentar como for na vida dos ungidos, mas ele tenta em vão, porque o ungido tem dono. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Crê, diácono, que o ungido tem dono, Glória a Deus. porque o Senhor tem dono também. E Deus manda lhe dizer que Ele está dispensando sobre o seu ministério uma unção nova e uma regência nova. E se o Senhor fizer o que Ele quer na terra, isso aqui vai ficar pequeno para o que Ele pode fazer sobre a tua vida. Tu crê? Glória a Deus. Glória! Ungido tem dono, meu amado irmão. Ungido tem dono. Ungido tem um controle de Deus sobre a sua história. Glória a Deus. Aleluia! Tu crê nisso também? Põe a mão aí no teu peito. Recebe da parte de Deus sobre a tua emoção. Deus manda te dizer 3 coisas. Primeiro, inteligência emocional. Segundo, estrutura emocional. E terceiro, blindagem emocional. Aleluia. Deus! Aleluia! Recebe sobre a tua emoção essas 3 vitaminas do céu que Ele manda te dar. Aleluia! Aleluia. Berebecala seremedevácia. Aleluia! Berebecala sereminávia. Oh, aleluia. E o Filho do Homem foi morto. A serpente, na simbologia dele, foi levantada. Mas a humanidade se ergueu com o levantamento da cruz. Foi Jesus sendo levantado, Benites. E a humanidade que estava a par dos projetos de Deus foi colocada para dentro. Por isso o termo eclésia, tirado para fora, tirado para dentro. Porque os projetos de Deus que estavam fora, Deus tirou para dentro. Aleluia. Glória a Deus! E Deus estabeleceu a sua paz de novo com os homens através do sacrifício de Jesus. Porque como a serpente foi levantada, Jesus foi levantado com poder e grande glória. E no último brado dele, Rodrigo, na cruz, no brado dele, está consumado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Houve um desequilíbrio no mundo espiritual. Glória a Jesus.
houve um desequilíbrio no mundo espiritual muito grande. Porque se Jesus não viesse, nenhuma carne se salvaria. Glória a Deus. Mas Jesus manda dizer que sobre este lugar está sendo quebrado protocolos. Existe uma ciranda maligna espiritual muito grande. Mas Jesus está a quebrar protocolos sobre a espiritualidade deste lugar. Deus. Aleluia, Jesus. Sobre este lugar existe uma quebra de protocolo no mundo espiritual. Deus está quebrando laço no mundo espiritual sobre este lugar. Eita, meu. Vai ter vidas aqui Glória. que para muitos estavam perdidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas Jesus vai chegar como forte, vai desarmar aquele que pensa que tem poder Glória a Deus. e tirar das mãos dele as vidas. Aleluia, glória. Eu creio, Jesus. Aleluia. Deus vai fazer muita coisa nesse lugar ainda. E o inimigo ainda vai ser muito envergonhado nesse lugar. Amém. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. A porta da graça aberta está, mas é que ela em breve ela se fechará. A porta da graça aberta está, mas é que ela em breve ela se fechará. Louvado seja o nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela vinda do irmão aqui até chegar, né? E aos irmãos que cooperaram nessa noite, somos gratos por tudo, né? Que Deus se fez presente e Ele já deixou o seu sinal, irmão, viu? Porque Deus, ele deu, creio, pelos olhos da fé, que Deus levou cura, Deus levou saúde e Ele supriu a tua necessidade nessa hora. Você crê? Aleluia. Porque o nosso Deus é Deus de surpresa. Glória a Deus. O de repente de Deus, Ele chegou na tua vida. Agora se prepara, porque a porta da graça ela vai se fechar. Você, amado ouvinte da palavra de Deus, nessa noite que ouviu essas lindas palavras, Deus falando ao meu e ao teu coração, ainda há esperança. Ainda há momento de você chegar aqui e dizer que quer aceitar Jesus como único, suficiente Salvador da tua alma. E eu só resta perguntar, aonde tem uma pessoa que queira se entregar para Jesus nessa noite? Você que está aí à sua casa, não pode chegar até aqui, dobre seu joelho, ore conosco. E se não tem, que Deus abençoe. Eu convido o nosso irmão ali, eu esqueci o nome dele. Demitos? Não. O senhor mesmo, vem-se embora. Vem aqui orar e entregar o trabalho. Ô, Glória. Amém? Chegou aqui o trabalho, a pessoa quer ficar aí somente. Amém, irmão? Bendito é o nome de Jesus. Diga aí, irmão. Louvado Eu seja o nome de pedi, Jesus. não me pergunta, eu pedi pra falar, sabe, fazer uma oração por ela. Oração? Isso? Rafaela? Chama ela Só aí. poder fazer uma Chama ela aí. Ela pode vir aqui? Peraí, irmão. Também quero saudar uma igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, pelo convite que o irmão Sérgio fez logo cedo. Eu falei para ele, se der tempo, irei chegar lá. Eu não. Deu cinco ônibus, mas graças a Deus deu tempo de eu chegar aqui para ouvir a palavra, né? Glória a E Deus. saciar a alma e o espírito. Desce embora. Glória a Deus. Desce E embora. amém. O pastor vai ungir você. Receber a bênção do pastor. Está ungido. Glória a Deus. Mais alguém tem mais algum pedido específico? Se não tem, pode vir, irmão. Ô, Glória. A igreja fica de pé. Aleluia. Tu és fiel, Jesus.
Hein? Oremos em nome de Jesus.